Bem, o assunto agora é de interesse de todos. O nível de água do sistema Cantareira não para de cair. O risco de racionamento de água em São Paulo é concreto. Além da falta de chuvas e do consumo elevado por causa do calor, faltam políticas públicas e investimentos para se evitar perdas no processo de captação e distribuição da água. Veja na reportagem de Michele Gomes. O nível de água do sistema Cantareira, que abastece 55% da região metropolitana de São Paulo, voltou a cair e opera com o menor índice registrado na história, 18,2%. Para o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, Antônio da Silva, o Ceará, os motivos vão além da pouca chuva e do verão atípico deste ano. Faltam fiscalização, manutenção e investimentos nos reservatórios. Porque além de não ter investimento nesse setor, você também não tem um outro problema, que são os assoreamentos dos mananciais. Como as fortes chuvas que vêm, arrastam galhos de árvores para dentro, levam outros tipos de materiais para dentro desses reservatórios e não é feita a limpeza desses reservatórios. Então, ou seja, a cada chuva que vem você reserva menos água. O desperdício é outro problema. A perda de água da Sabesp, de tudo que ela produz, 25% é jogado fora. Onde estão essas perdas? Olha, elas estão em vazamentos, tubulações velhas, muitas delas são áreas, são empreendimentos irregulares, estão levando a água da empresa sem passar por um processo de legalização. As próprias estações de tratamento da Sabesp, se você tiver a oportunidade de conhecer alguma, você vai ver que são equipamentos muito antigos, então tem vazamento para tudo quanto é tubulação, para tudo quanto é lado. A falta de tratamento de esgoto também compromete o abastecimento de água. De acordo com estudos do Instituto Trata Brasil, apenas 38,5% do esgoto gerado nas 100 maiores cidades brasileiras são tratados. O restante é despejado em córregos e rios. O investimento vai ter que ser ampliado para que um novo sistema de armazenamento de água possa ser feito, porque ficou claro que só esse sistema para o reservatório é muito crítico no momento de climatológico tão diferente. Então, esses prefeitos também precisam se conscientizar que precisam acelerar essas obras de saneamento, para que a gente possa um dia pensar nos rios como uma outra fonte de água. Na tentativa de evitar um racionamento de água para os consumidores do sistema Cantareira, em São Paulo a Sabesp lançou a campanha de incentivo oferecendo descontos de 30% na conta do consumidor que reduzir o uso. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, o ser humano precisa de 110 litros de água por dia para consumo e higiene pessoal. O brasileiro utiliza em média 150 litros diariamente. Para o presidente do Instituto Trata Brasil, a iniciativa é importante, mas é fundamental discutir o uso racional da água em todos os setores da sociedade. 70% vai para a agricultura, 20% vai para a indústria e comércio e 10% vai para o abastecimento humano. Passada a crise, nós vamos ter que discutir o uso racional da água também na agricultura, também na indústria, também no comércio, nas escolas, nos presídios. Tudo isso são perdas de água, são fontes de perdas de água. O que falta aqui mesmo, de fato, é isso, é tomar essas decisões políticas voltadas para o social, que a Sabesp ela foi criada como uma função social muito grande, que é levar o saneamento básico a todo mundo, coletar o esgoto, tratar e devolver isso para a natureza da melhor forma possível. Pois é, a questão da água é muito complexa, envolve decisões políticas, questões ambientais e econômicas. E para nos ajudar a entender melhor tudo isso, está aqui comigo no estúdio o Gustavo Querubina, que é educador e militante ambiental. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir até o seu jornal. Eu agradeço o convite. Bem, quando a gente fala em água, a gente pensa em várias etapas. A gente pensa na captação, na distribuição, no tratamento, no consumo. Em todas as etapas nós temos problemas, existe alguma delas que está mais centrada, essa situação de caos que estamos entrando? Olha, Eli, e em todas as áreas que você citou nós temos problemas, né? Quando a gente pensa em captação, a gente tem que pensar que modelo agrícola nós temos, né? Porque a água, ela é gerada na zona rural, ela é gerada no campo. Nós precisamos de florestas, nós precisamos de mata ciliar preservada. Como é que estão os nossos rios, nossos cursos d'água, que são levados ou se transformam em represas que depois nos abastecem, né? A questão do tratamento. Que tratamento nós temos aí disponível hoje? Qual é o custo dele?
Se a gente trata uma água limpa, ela vai ter um preço. Se a gente trata uma água suja, nós vamos ter outro preço. Se a gente olha para a realidade da água hoje, nós vamos entender que a água está suja. Uma criança entende isso, né? Quando a gente pensa na distribuição, já foi falado, né, e nós sabemos de pesquisas que existem, você acabou de citar uma, que talvez esse número seja maior, né? Como a gente mede realmente a perda na distribuição? E você citou o consumo. Vamos pensar nós, na população. O nosso amigo lá do Trata Brasil disse que são 10% dessa água que vem para a população. A agricultura e a indústria têm um papel muito importante aí, né? Como é que é o tratamento da indústria, do comércio, da agricultura e da população? Parece que nós estamos vendo que agora quem vai salvar essa lavoura aí, vamos dizer, uma linguagem popular, vai ser a população. Se a população consome 10, a agricultura consome 70, onde a gente precisa olhar primeiro e exigir uma nova postura? São questões, então, que apresentam para nós um cenário de muita dificuldade e de falta de conhecimento, porque nós, do movimento ambientalista, temos muitas dificuldades de acessar informação confiável, porque há um interesse de não revelar essas informações. Pois é, e nesse sentido, como é que nós podemos separar as responsabilidades? Até onde vai o setor público e até onde a população pode ajudar para economizar? O poder público ele tem um papel muito importante, porque ele que é o herdeiro, vamos dizer assim, dessa condição natural que gerou a água. Quem gerou a água, né? A água é um processo geológico, histórico, de formação. E nós resolvemos criar uma empresa chamada Sabesp que administra essa água. Então, o poder público tem que fiscalizar, o poder público tem que revelar como que essa fiscalização acontece. O poder público tem que promover grandes processos de educação, né? Porque ele tem a responsabilidade, a outorga quem concede é o poder público, ele que define como que essa regra de exploração da água vai ser definida, ele que tem um poder econômico maior nas mãos, né? O setor produtivo, ele precisa revelar aí para nós como que ele está usando a água, né? Ele tem que ter limites, porque a gente sabe que muitas vezes, principalmente num regime de capitalismo selvagem, as regras não são respeitadas. O setor produtivo muitas vezes avança e avança para cima de quem? Avança onde ele sabe que vai ter mais recursos. Ele ocupa o Estado. Quando o poder privado, o setor produtivo ocupa o Estado, quem perde é a população. Então, a questão econômica se sobrepõe aos aspectos sociais e ambientais. É o que nós temos visto cada vez mais, né? Quando uma empresa que era pública se transforma numa empresa de capital privado, a gente já começa a entender que passa dia menos dias, é o capital privado que vai ter maior poder sobre essa empresa. E, me desculpe, é isso que nós estamos vendo na Sabesp. Por que a Sabesp não faz continuamente propaganda ou processo de educação para nós economizarmos água? Porque ela quer vender um produto. Qual é o produto que ela vende? É água. Você já viu alguma empresa pedir para você não consumir o produto dela? Você é capaz de me citar? Pois é, fica essa pergunta no ar aí, esse debate continua, vamos torcer para que a ação conjunta resolva a questão da água e nós tenhamos a reversão desse quadro de hoje. A gente quer agradecer a você por hora, Gustavo, pela sua vinda aqui e num outro momento voltaremos a debater esse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite.